Eu quero falar sobre o tema segredos para uma boa comunicação. Segredos para uma boa comunicação. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Queridos, eu vejo nesse texto duas coisas muito fortes. A primeira coisa que eu vejo aqui é como Deus puxa de nós o nosso máximo, o nosso melhor. Porque se a gente pudesse conviver com pessoas, e se o texto ali estivesse escrito assim, que a vossa palavra seja, na maioria das vezes, agradável, isso já seria maravilhoso. Você conviver com uma pessoa, você casar com uma pessoa, você está o tempo inteiro com uma pessoa que a palavra dela é, na maioria das vezes, agradável. Mas Deus, irmãos, Ele não pede de nós que na maioria das vezes seja agradável. O que Ele diz no texto? Que a vossa palavra seja quando agradável? Sempre. Olha o desafio, irmãos, para nós. A nossa maneira de falar, a nossa maneira de conversar deve ser sempre agradável. Outra coisa que eu vejo aqui é a preocupação de Deus com a nossa maneira de falar. Então você vai ver nesse texto que a gente está lendo aí, e em outros textos que nós vamos ler, como Deus está interessado e preocupado com a forma como nós falamos, como nós conversamos, e isso é ainda mais forte dentro da família. Por quê, pastor? Porque depois de estar trabalhando com família há mais de 20 anos, o ministério tem 12 anos, mas eu trabalho com família e casais há mais de 20 anos, praticamente 23 anos eu trabalho com casais e família. Se você me perguntasse, pastor, qual é o maior desafio, o problema número 1 dos casais e das famílias? Eu diria para você que o problema número 1 das famílias é a falta de comunicação ou a má comunicação. Porque qualquer problema que exista dentro de uma família vai depender da comunicação para resolver. Como é que eu posso resolver um problema sem conversar? Sem parar para falar do problema, expressar o problema e tratar o problema. Então, primeira coisa que tem que acontecer é eu aprender como falar, como me comunicar, como me fazer entender, como conversar, porque sem esse fundamento, sem esse alicerce na família e no casamento, as famílias acabam destruídas. Gente, ouça o que eu vou dizer para vocês. A falta de comunicação nas casas, ou uma má comunicação, leva famílias a serem destruídas e, na melhor das hipóteses, a serem famílias infelizes. Se elas não chegam ao ponto de ser destruídas, são famílias infelizes. Então, uma família de sucesso, uma família feliz, ela vai depender de nós termos uma boa comunicação. E isso, claro, que eu vou trazer para vocês aqui hoje, não serve só para a família, serve para o trabalho, serve para a célula, para o discipulado, para a igreja, para o que você precisar. Então, quais são alguns segredos para uma boa comunicação? Pode passar. Primeira coisa, ouça com atenção. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 19, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu queria muito que você olhasse para alguém perto de você e dissesse assim: Deus está falando com você e Ele está dizendo, fale menos. Mais uma vez, diga para essa pessoa, fale menos e ouça mais. Tem marido que fala isso, chega inspirado, né? Esposa também. Então, queridos, uma das grandes armas, um dos grandes segredos para uma boa comunicação é aprender a ouvir as pessoas com atenção. E ouvir as pessoas com atenção, irmãos, é um desafio para os seres humanos.
porque nós temos a tendência ao egoísmo. Gostamos muito de ser ouvidos, mas não gostamos muito de parar para ouvir. Porém, esse desafio de sermos ouvidos, aliás, de ouvirmos com atenção, se tornou ainda mais sério nessa época em que nós vivemos. Por quê? Por causa do celular. É impressionante como as pessoas hoje estão conectadas, o tempo inteiro olhando o celular, o tempo inteiro vendo rede social. É impressionante como eu vejo nos discipulados, como eu vejo nas famílias, como eu vejo nos relacionamentos, as pessoas interrompendo a conversa para atender o telefone, para responder o WhatsApp, para dar uma olhadinha na mensagem, como as pessoas ficam o tempo inteiro olhando, conectadas, como isso aqui é viciante. A pessoa já acorda, a primeira coisa que ela faz é meter a mão no celular para já ver as novidades. Irmãos, eu já vi pessoas falarem assim para o outro: pode falar que eu estou te ouvindo. E olhando para o celular e mexendo no celular. Mas eu nunca ouvi uma pessoa dizer assim: eu vou falar, enquanto eu falo, pode mexer no celular. Isso eu nunca ouvi. Eu nunca ouvi alguém dizendo assim: ó, enquanto eu vou conversar com você, pode olhar o celular. Mas eu já vi gente dizendo: não, pode falar que eu estou te ouvindo, e mexendo no celular. É impressionante, irmãos, como a gente não para ouvir as pessoas com atenção, como a gente, me perdoe dizer a verdade para você, quero fazer isso com amor e carinho, temos sido mal educados, porque às vezes estamos numa mesa e a gente fica mexendo no celular. Às vezes você entra no carro, a pessoa fala oi, e já começa de novo a mexer no celular, e a gente está andando pela rua e todo mundo conectado, ninguém fala com ninguém, e isso entrou dentro da nossa casa, irmãos. As pessoas, elas estão sentando à mesa quando raramente conseguem. Não sei como é que é com vocês aqui em Londrina, mas em Brasília é uma loucura para a gente poder colocar a família para comer junto. É difícil demais. Lá em casa, nós fizemos um propósito de todo almoço almoçarmos juntos de segunda a quinta, porque normalmente eu viajo sexta, sábado, domingo. De segunda a quinta, para que a gente almoce junto, o almoço acontece 1h40 da tarde. É a hora que todo mundo chega. Eu tenho 2 na faculdade, tenho um no ensino médio e o outro não sei como é que chama. Era primeiro grau e segundo grau, não sei como é que chama agora. Então, a gente, cada um no horário, aí quando todo mundo junta, a gente vai comer. Mas às vezes eu vejo famílias que até conseguem sentar todos à mesa, mas não adianta nada. Sabe por quê? Porque todo mundo senta na mesa com a televisão ligada. Todo mundo senta na mesa com Netflix, vendo um filme, mexendo no tablet, mexendo no celular. E o mais alto nível de comunhão das famílias hoje é o seguinte: alguém te fala assim, gente, na mesa, né? Todo mundo mexendo, e alguém te chama a atenção, gente, aí todo mundo olha isso aqui. Aí mostra um vídeo engraçado e todo mundo, manda para mim, e volta para o celular. Está vendo que eu estou na sua casa, que eu sou profeta, né? Estou lá dentro, estou vendo o que está acontecendo. Sabe como é que acontece hoje, irmãos? Casais deitam na cama, um do lado do outro, cansados. Pela 1000ª vez, estão jurando que vão dormir cedo hoje. E eles fazem assim: vou dar uma última olhadinha no celular. Garantindo que vai ser só 5 minutos que ele vai dar uma olhada. E aí ele começa a mexer e vai, e ele está pensando, cara, eu estou cansado, amanhã eu vou ter que acordar cedo, mas ele não resiste, e ele vai olhando, e o casal está ali um do lado do outro, não tem intimidade emocional, não tem intimidade espiritual, não tem intimidade física, passam um tempão do lado um do outro, vendo coisas no celular, respondendo mensagens, e a mesma coisa acontece. Você viu o que fulano postou? Aí o outro, o quê? Olha isso. Aí ele, meu Deus, e volta e continua mexendo. E sabe o que acontece, irmãos? As pessoas não têm tido comunicação,
ou quando tem, é uma briga. Você não está me ouvindo, larga esse celular. Ou então faz, como eu já fiz uma vez, confessar meu pecado. Uma vez eu estava com muita vontade de olhar o celular, me deu vontade no banheiro, eu levei o celular junto. E minha mulher ficou na cama e eu no banheiro. E eu sentei lá no vaso, e ela lá na cama, e eu mexendo no celular, e eu comecei, Só que tem uma hora, irmãos, que o aham não combina com o que o outro está falando, entendeu? O não vai, e aí ela pegou e sacou que eu não estava ouvindo, e falou assim, você está no celular, né? Aí você não pode mentir. Você não está me ouvindo. Não, estou te ouvindo. Não estava, porque estava mexendo no celular. Quando não acontece de alguém estar te contando uma coisa triste, você dá uma risada porque viu uma piada no celular. E o outro fala, do que você está rindo, meu Deus do céu? Estou te contando uma coisa triste. Ah, não, desculpa, é que eu vi um negócio que engraçado. Irmãos, é impressionante como a gente está fazendo isso e não está dando atenção que as pessoas precisam e merecem. É às vezes o vovô e a vovó que vem conversar, o menino não larga, é o pai e a mãe, são os filhos. Deixa eu te contar uma coisa, a pastora Dev Tyros, daquele livro A Experiência da Mesa, tem uma pesquisa que diz que jovens e adolescentes que têm pelo menos uma refeição no dia com a família, têm 80% menos probabilidade de usarem drogas. O quanto é importante separar na mesa para conversar, olhar no olho, falar como é que foi o seu dia e literalmente forçar a comunicação. Sabe o que a gente fez, irmãos? Na nossa casa nós proibimos o celular na mesa da refeição. Porque senão é muita gente, uma hora eu, uma hora é minha esposa, uma hora é o menino. Então é o seguinte, não pode celular na hora da comida. Não tem televisão ligada, não tem nada. É a hora que a gente vai sentar, ter comunhão, olhar no olho, conversar, ter um tempo em família, um tempo de comer juntos. Queridos, comunicação exige que a gente pare, exige domínio próprio, exige colocar isso aqui no bolso, em offline ou em silencioso, exige não ficar vendo a luzinha de LED, não ficar toda hora o negócio tremendo, e você aqui, tremendo com vontade de abrir e ver o que aconteceu. E dizer, olha, só um minuto, pastor, eu estou só respondendo aqui um negócio, me dá 2 minutos e eu vou dar a atenção que você merece. Respondeu, virou, pois não, querido, pois não, meu discípulo, oi amor, oi meu filho, e para ouvir com atenção. Dar atenção para as pessoas, porque a Bíblia diz, irmãos, que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. E eu sei que você quer atenção quando você for contar alguma coisa. Agora, não é só ouvir com atenção. Ainda que no ouvir com atenção, você precisa demonstrar interesse no que o outro está falando. Porque tem gente, irmãos, que parece uma múmia quando você fala com eles. Você conta para a pessoa que você vai fazer a viagem dos seus sonhos, você conta para a pessoa que seu pai morreu, a cara dele é a mesma. Não muda não, rapaz, eu ganhei uma viagem para os Estados Unidos. Ele fica assim, ó. Minha mãe morreu. Minha mãe ressuscitou. E a cara não muda. A pessoa não tem emoção, não demonstra nada, não fala nada. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa contar as coisas para os outros. E além de ver que elas estão dando atenção, elas têm que demonstrar o quê? Interesse naquilo que está sendo falado. Porque, eu vou repetir, talvez você não prestou atenção, se a sua comunicação em casa não for boa, se ela não existir, sua família está fadada à infelicidade ou até mesmo ao fracasso. O sucesso da família exige que eu aprenda a me comunicar bem. Então eu vou dar atenção e eu vou demonstrar interesse. Sabe quem eu lembro quando eu falo sempre disso, irmãos? A minha cunhada, a pastora Juliana. Minha cunhada, ela é número 1 para demonstrar interesse. Se eu ligar para minha cunhada agora e falar assim, Ju, você não acredita o que aconteceu. Pronto, ela para tudo. O quê? Meu Deus! Se a gente estiver perto, conversando, gente, ela chega a machucar. Eu vou contando as coisas, minha esposa vai contando, ela pega na gente e fala, não, meu Deus! Mas o quê? Não é bom conversar com gente assim?
que olha para você, que diz assim: meu Deus, que assunto legal, me conta mais, eu quero saber. É muito importante que a gente, quando vai ouvir a esposa, quando vai ouvir o marido, quando vai ouvir o pai, a mãe, o filho, ouça com atenção e demonstre interesse. Quem entendeu até aqui, diga amém. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Ouça com atenção o que está sendo dito e ouça com atenção o que não está sendo dito. Porque comunicação, irmãos, não são só palavras. E sabe o que acontece? Existe uma comunicação acontecendo à nossa volta o tempo inteiro, que a gente não percebe porque ela não é falada. Você chega para sua filha, por exemplo, e diz assim: você que vai lavar a louça do almoço hoje. E ela faz assim, ó. Ela não falou nada, mas ela comunicou que não gostou da ideia. E eu tenho visto que tem faltado nas famílias sensibilidade, discernimento, aquilo que a gente pode chamar de terceiro ouvido, para ouvir o que não está sendo falado. Eu estive conversando com um homem, e infelizmente ele era uma pessoa de mais idade, caiu em adultério com uma jovem senhora, também casada, bem mais nova do que ele. E quando eu estava conversando com ele, ele me disse assim: pastor, eu tentei avisar a minha esposa. Eu falei: mas como você tentou avisar a sua esposa? E ele disse assim: quando a gente estava nessa amizade com esse casal mais jovem, um dia eu cheguei para ela e falei: olha, eu acho que a gente está andando demais com eles, vamos dar uma afastada? Ela falou: não, para de besteira, eles são muito legais. Ele falou uma segunda vez: olha, depois que a gente começou a andar com esse casal, a gente não anda com mais ninguém. A gente afastou os outros amigos que a gente tinha e agora são só eles. Você não acha? Ah, mas você para de besteira e tal. Eu sei que ele falou uma terceira vez, e na quarta vez que ele falou, ele chegou a dizer assim: olha, eu às vezes tenho a impressão que fulana de tal olha para mim, e eu não sinto que o olhar dela é só de amiga, é só de filha. E a esposa falou: mas você é um velho ridículo, para de besteira, claro que é uma filha, um filho para nós. E esse homem caiu em adultério com essa mulher, porque a esposa não parou para ouvir o que não estava sendo falado. Teve um ator de Hollywood, alguns anos atrás, não sei se 3 ou 4 anos atrás, que o filho de 20 e poucos anos se suicidou. Talvez você lembre dessa matéria. E lá na matéria dizia o seguinte, que ele tinha 23 anos, não era cristão, filho de um cara famoso, rico, bonito, não tinha amigo, nunca tinha namorado. O telefone dele nunca tocava, ninguém procurava ele nunca procurava ninguém, não saía do quarto, se matou dizendo na carta que sofria bullying, se sentia rejeitado. E o pai e a mãe nunca perceberam que o filho vivia esse drama. Às vezes, irmãos, os nossos filhos estão avisando para nós o perigo que aconteceu ou que pode estar para acontecer, porque a tal da pedofilia acontece com quem a gente menos espera. E a criança, às vezes, não quer ficar perto de um parente, avô, primo, tio, seja lá quem for. Às vezes, a criança foi para a casa de alguém e voltou com uma personalidade diferente. Às vezes, a criança está com medo de estar perto e a gente acha que é frescura e não para ouvir o que está sendo falado, dito, sem ser, aliás, comunicado sem ser falado. A gente às vezes vê o menino não querendo ir para a aula, e lógico que a maioria das vezes o menino não quer ir para a aula por manha, por preguiça de menino, que é normal, mas tem vezes que não é só isso, tem vezes que tem bullying do professor, bullying dos colegas, e pai e mãe não estão percebendo o que está sendo comunicado mesmo sem ser falado. Irmãos, eu não sou filho de crente. O pastor de vocês aqui, que eu conversei com ele hoje rapidamente, tem pedigree grande. Eu não tenho pedigree. Eu fui o primeiro a me converter. Antes de me converter, eu entrei no mundo das drogas. Maconha, cocaína, briga, gangue.
mudei minha roupa, mudei minha música, mudei meus amigos, mudei meus horários. Meu pai e minha mãe não perceberam nada durante muito tempo. Há uma comunicação acontecendo. De repente o marido fica vaidoso demais, está preocupado demais com roupa, é um grude com o celular, até para tomar banho o celular vai junto. É a mulher que está calada, meu irmão. Quando uma mulher fica calada, não dê graças a Deus, se desespere. Que a mulher cala, o marido acha bom, mas não faz isso não, porque mulher calada é um perigo. Quando a mulher estiver falando, irmão, está tudo beleza, deixa ela falar. Ouça o que está sendo dito com atenção. E ouça também o que não está sendo dito. Ouça com atenção. Segunda coisa, e penúltima, use as palavras certas. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Irmãos, eu descobri há uns 5 anos, eu descobri isso num curso que eu fiz, e isso foi muito fortalecido com o MDA, inclusive o pastor Eibe. Eu descobri que o grande problema na hora de falar, preste muita atenção nisso aqui, por favor, isso aqui é uma chave da comunicação. O grande problema não é o que você fala. O grande problema é como você fala. E nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos uma turma, eu vou ficar desse lado aqui para falar dessa turma, e depois eu vou de lá para falar da outra. A primeira turma é a turma da sinceridade. É a turma que fala a verdade. É a turma que fala o que tem que falar. Qual é o problema desse pessoal aqui? Eu estou nesse grupo, sendo tratado por Deus, trabalhado por Deus. Qual é o problema dessa turma aqui? O problema dessa turma é que a gente, irmãos, vai falar a verdade para os outros e não tem dó. A gente desce a marreta. É mais ou menos como se um paciente entrasse no consultório do médico e falasse: doutor, e aí, qual foi o resultado do meu exame? E o médico perguntasse: qual o seu nome? O cara falasse: Marco. Pegasse o resultado: Marcos, você está com câncer, vai morrer. Próximo. Ué, é verdade. Mas a forma que o cara fala mata o outro mais rápido ainda. Não, faz o cara ficar com raiva do médico, mesmo que ele falou a verdade. Então o problema não é o que você fala, o problema é como. Essa turma aqui, quando vê alguém indo em direção ao buraco, ele não sabe dizer: ô amigo, ei! Não, eles dão um grito: você vai cair, seu burro! Aí o cara leva um susto, não cai, mas fica com raiva do grito que você deu, porque você chamou ele de burro, e você fica aqui: meu Deus, eu salvei a vida desse miserável, e ele está achando ruim. É isso que o pessoal daqui sente. E o cara lá está chateado porque ele levou um susto, entendeu? Esse lado daqui é aquela mãe que quando chega em casa e vê que o menino não arrumou a cama, não lavou a louça, não fez o que tinha que fazer, ela começa a gritar: eu vou te matar! Vem aqui agora! Seu preguiçoso! Tudo verdade. Mas o problema não é o que você fala, é como você fala. A gente daqui fala sem dó, irmão. A gente fala, o pastor Eibe, ele usa aquela pão, carne, pão. Né? Quando você vai tratar uma pessoa, quando você tem que tratar um problema, operar alguém emocionalmente, é bom que você dê para a pessoa uma anestesia. Então eu, como pastor, muitos anos, botei pessoas no meu gabinete para tratar, e eu chegava e dizia assim: eu já sei o seu problema. E eu estou falando figuradamente, né, de maneira, para dar um exemplo, é como se eu segurasse a pessoa, pegasse um bisturi, rasgasse ela, enfiasse a mão, arrancasse a doença, costurasse, tacasse uma pólvora, fogo, pronto, está curado.
E o cara ia embora da igreja, o cara ia embora falando mal. E eu dizia, gente, eu falei a verdade para esse sujeito. Ele quer o quê? Um pastor que fala mentira? E eu não entendi, ficava chateado e me orgulhava de ser alguém que falava a verdade. E coisa boa é falar a verdade. O problema não é o que fala, é... E a gente tem que falar, diga assim comigo, com amor, com carinho e com jeitinho. Olha para essa pessoa perto de você e diga assim, eu preciso da verdade. Fale a verdade, mas com amor, carinho e jeitinho. Agora, tem uma turma do lado de cá. Ó. Essa turma aqui, lá é o povo que fala. Essa aqui é a turma que não fala. Esse pessoal aqui, não quero conversar, pastor, não gosto de confronto, não quero problema. É o pior tipo de líder que existe, é esse aqui, porque ele não trata. Ele vê que o outro está morrendo e fica calado. É um médico que o cara entrou, e aí doutor, ele olha, está escrito câncer, vai morrer. Ele fala, rapaz, está tudo bem com você, graças a Deus. Aí o cara fala, como é que é? Não, está tudo bem. Mas quando o cara vai sair, ele fala, ó, só uma coisa, amigo, viva a vida, você não sabe, amanhã, né, aproveita. Desfruta, viaja. Esse camarada do lado de cá, ele vê o outro indo para o buraco, e ele fica assim, ó, vai cair, vai cair, vai cair, vai... Caiu, morreu, o cara fala, rapaz, você viu que ele ia cair? Meu amigo, o importante é que ele caiu sem estar com raiva de mim. Importante é que nós não brigamos, importante é que ele morreu, meu amigo, me amando. Essa turma daqui não briga, não confronta. Essa mãe daqui, ela chega em casa, aí ela vê o quarto bagunçado e fala assim, ah, esses meninos vão me matar. Aquela lá vai, eu vou te matar. Essa aqui diz que vai morrer. Vocês querem me matar, gente. Aí vai lá e arruma a cama. Ela acha ruim que ele não arrumou, ela diz que vai morrer, ela arruma, mas ela não briga, não confronta, não fala. Esse tipo de gente aqui é terrível, irmãos. Eu nem posso falar de qualquer jeito e nem posso ficar sem falar. Eu preciso tratar, curar, abençoar as pessoas. O grande segredo é como falar. Então, como é que eu faço isso, pastor? Eu estava aqui, pastor, no culto hoje, ontem, semana passada, e meu marido foi grosso comigo. Minha filha, pastor, está bagunceira em casa. Como é que eu falo então para eles? Então eu vou te ensinar como é que você vai falar. Seu marido foi grosso. Foi. Tem que tratar isso, sim ou não? Sim. Então vamos operar ele? Vamos. Antes de operar, você vai dar uma anestesia. O que é anestesia? Elogia ele. Como é que elogia ele, pastor, se ele foi grosso? O que ele tem de bom? Ô pastor, meu marido é bom pai. Ou então, pensa num cara trabalhador, pastor. Pensa num homem provedor, ralador. Pronto. Então você entrou no carro com ele, você está chateada, você vai operar. Antes de operar, dê a anestesia. Querido, eu queria te falar uma coisa. O que é? Você é o cara. Aí ele vai falar, do quê? Amor, eu fico impressionada como você trabalha, não cansa, você é um provedor, ou você é um bom marido, ou você é um bom discípulo. Você vai elogiar o que... Só pode elogiar o que merece elogio, sinceramente. E aí você vai falar, enquanto você está elogiando algo que ele de fato é, que é uma verdade, você está aplicando anestesia na alma dele, você está massageando o ego dele, e agora que você falou uma coisa boa para ele, verdadeira, você vai operar. Preste atenção, a anestesia dura pouco. A operação tem que ser rápida. A mente tem gatilhos. Tem coisas que se você falar, você vai criar algo negativo. Olha, você é uma bênção. Mas, esse mas, irmão, destrói tudo. O mas anula a anestesia.
Você nunca pode elogiar uma pessoa e falar mas. Porque o mas quebra tudo e só fica o que é ruim. A mente não combina para essas coisas com o mas. O que você pode falar? Contudo, entretanto, porém, todavia. Mas não pode falar mas. Quem entendeu? Estou falando sério. O mas não pode. Então vamos continuar? Querido, você é uma bênção, provedor, trabalhador. Contudo, eu queria falar uma coisa com você. Você foi grosso comigo lá na igreja, na frente dos irmãos. Eu me senti tão mal, tão triste. E aí você vai falar o que ele fez. E você vai falar como você sentiu rapidamente. Lembrando que a operação é rápida. Ninguém gosta de... Mesmo que se chame feedback de melhoramento, né, uma crítica construtiva que alguém disse que não existe, mas eu acredito que ela existe sim, e aí você vai lá falar e tal, e aí a pessoa não gosta, mas você elogiou primeiro, deu um tratamento, antes da pessoa sentir dor e acordar da anestesia, você já dá um analgésico para ela. Você dá um Tilenol, uma Novalgina, um Advil. Então, todo mundo que opera quando sai do hospital recebe um remedinho para de 6 em 6 horas, em 8 em 8 horas tomar para não sentir dor. Sim ou não? Então, você elogiou a pessoa, aí você veio, operou, tratou o problema, agora você vai dar um analgésico. O que você fala? Duas coisas você pode falar. Você pode dar uma palavra positiva. Eu estou conversando isso com você, querido, porque eu tenho certeza que você está melhorando e está mudando. Ou... na família, o que eu mais uso é isso aqui, ó. Eu não falo o que a pessoa está fazendo e sendo. Eu falo o que eu quero que ela seja. Por quê? Porque a Bíblia diz que a sua palavra tem poder. A sua palavra pode gerar vida ou morte. Então, olha só como é que você pode fazer. Querido, por que você falou daquele jeito comigo se você não é grosso? Palavra de vida. DNA novo para ele do Espírito Santo. Ô minha filha, você é uma menina maravilhosa, você está na faculdade, nunca reprova, você está arrebentando, papai está pagando caro que está doendo a alma, mas eu estou tão feliz que você está bem na sua escola, na sua faculdade. Só tem uma coisa que a gente tem que conversar. O que foi, papai? Sua cama, seu quarto é uma bagunça, isso não pode acontecer. Por que você está deixando seu quarto bagunçado se você não é preguiçosa? Mas sabe o que os pais fazem? Geram morte. Preguiçoso! Rebelde! Seu grosso! Você é a mulher rixosa da Bíblia! Satanás! E já viu que quando pai e mãe vai falar mal do filho, sempre é o seu filho? Porque olha o seu filho aí, ó. Porque o DNA ruim é seu. É da sua família, o meu DNA tudo é bom. Né? Essa menina aí, sua filha, então você, como é que você cria? A gente sempre, irmãos, está fazendo o contrário, gerando morte. A gente está fortalecendo um DNA ruim, um estigma que alguém jogou. É o pai que vira para o menino e fala assim, mas você é tímido demais. Ou então fala assim, você não faz nada. E vai falando, come muito. Esse menino come demais, pastor. Aí comendo na frente dos outros. Mas come, come, come. Não fale isso, fale o contrário. Meu filho, por que você comeu tanto? Você não come desse jeito, você não é assim? Você tem que liberar a palavra do milagre, da fé e da vida. Quem entendeu, diga amém. Então diga assim comigo, anestesiar, operar e dar o analgésico. Use as palavras certas. Você aprendeu isso aqui? Não é fácil praticar não, viu, irmãos? Quando a gente está nervoso, a gente sai falando, mas, menino... Mas você para e começa a fazer do jeito certo, porque vai funcionar. Suas palavras geram vida ou morte. A minha mulher fez isso comigo. Por que você está falando assim se você não é nervoso? Eu dizia, claro que eu sou nervoso.
Ela dizia, não é. Eu falei, eu sou. Ela dizia, você não é. Comigo você não é. E ela falou tanto, irmão, que eu acreditei. Então você tem o poder de mudar as circunstâncias na sua casa em nome de Jesus, usando a palavra certa. Amém? E por último, põe aí para nós, por favor. Saiba quando não falar. Olha que texto forte. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por inteligente. Sabe, irmãos, tem hora de falar e hora de ficar calado. A hora que eu falar, eu tenho que usar a palavra certa, mas tem a hora de ficar calado. Cadê os homens que não tem dúvida que são homens? Só quem não tem dúvida, levanta a mão aí, por favor. É o único jeito que eu consigo fazer homem levantar a mão é assim. Se você falar assim, falar isso, um monte não levanta, mas quando você fala tem dúvida, até quem tem levanta também. Meus irmãos, homens, filhos, romances reais, namorados, noivos, ouça o que eu vou dizer. Acredite em mim, depois você pergunta para sua mãe, irmã, esposa. Quando uma mulher vem falar com você, ela não quer a solução do problema. Quando uma mulher vem falar, o que ela mais quer, ouça isso, é ser ouvida, entendida e apoiada. O que acontece no relacionamento de homem e mulher, irmão, discípulo, homem com mulher, enfim, especialmente casais? A mulher vem contar um problema para o indivíduo e a mente do homem, ela é feita para resolver problema. A mente do homem, ela assim, ó, começou a falar um problema, ele para, ouve e ele está procurando a solução. Aí a mulher vem contar um problema para a gente, com 3 minutos que ela está falando, a gente já sabe a solução. Aí a gente, tolamente, fala assim, já sei. Quando você fala já sei, a mulher fala assim, como já sei? Se eu não terminei de falar. Ela fica olhando assim, espantada. Aí você fala, é só você fazer isso, isso e isso. Aí a mulher fala, você não me entende. Aí o cara diz, não, eu entendi. O problema não é esse? É só fazer isso. Aí a mulher fica chateada, briga, e o cara fica assim, meu Deus, como assim? Por quê? Porque um homem conversa com outro homem, irmãos e irmãs, procurando solução. Ó, eu quando comecei o MDA, meus discípulos, que já estavam comigo há anos, demoraram uns 4 meses para começar a abrir o coração. As mulheres, no segundo encontro, já estavam abrindo. Eu já sabia do problema por causa delas, mas eu esperei o momento deles. Sabe por quê? Ouça isso. Homem só fala do seu problema quando ele acredita que a pessoa pode ajudá-lo. Não é da natureza do homem abrir o coração. Ah, eu vou abrir meu coração com você. Não, homem não tem isso. Você pode me ouvir? Eu quero só falar. O homem, na verdade, a tendência dele é se fechar. Agora, se eu acho que o cara pode me ajudar, aí eu ligo para ele. Ô pastor, minha igreja parou de crescer, pastor. Travou. Vamos conversar? Aí eu vou sentar com ele. Antes da gente começar uma conversa, vai falar de futebol, vai falar piada, vai pegar no pé, mas depois a gente vai sentar e eu vou dizer assim, pastorzão, é o seguinte, estou na minha célula, só estou falando porque eu quero a solução e acredito que ele tem, senão não falaria. Aí no meio do caminho ele está me ouvindo, aí ele vai dizer assim, Ricardo, já sei. Quando ele falar já sei, eu vou dizer, aleluia, glória a Deus, eu vou calar minha boca imediatamente e vou dizer, ele falou, eu já passei por isso. Cara, você vai fazer isso, isso e isso. Eu vou dizer, pastor, obrigado, ele salvou minha vida.
E eu vou embora para fazer aquilo que ele falou. Aí ele vai chegar em casa, a mulher dele vai vir contar um problema, e ele vai dar a solução e não vai dar certo. Porque mulher é diferente. Você já viu duas mulheres conversando? Ela chama a amiga para conversar e fala assim: amiga, você não acredita. A outra já começa: meu Deus, o que foi? Aí a outra: não, porque eu estou lá no trabalho e uma menina, não, ela falou isso? Ah, não, minha mãe. Aí a outra começa a falar da mãe dela. E conta de um problema igual que a mãe dela passou, e essa daqui está ouvindo já do problema da mãe, fala do irmão, volta no problema dela, e essa daqui que está ouvindo vai comentando junto, e elas vão falando de 30 assuntos ao mesmo tempo, e uma fala e a outra fala, e conta um problema, e a amiga diz assim: eu te entendo. Eu te entendo. E aí ela está ouvindo e está entendendo, está participando, entendeu? E aí sabe o que a mulher faz? Mesmo que a amiga olhe para ela e ache que ela é louca, meu Deus, ela está completamente errada, mas ela não fala nunca isso. Não, amiga, você está errada. Não fala. Ela vai dizer: conta comigo. O que eu posso fazer? Ainda que ela saia depois e fala: gente, coitada, ela está erradíssima. Mas ela vai ouvir, ela vai participar, ela vai entender, ela vai apoiar e talvez ela dê a solução. Então a mulher, quando ela vai conversar, meu irmão, é isso que ela quer. Ó, você pode ser o cara mais feio da igreja. Se você ouvir uma mulher do jeito que eu vou te ensinar hoje, você vai namorar a mais linda da igreja. Porque mulher quer ser ouvida, quer ter amiga, entendeu? Então você tem que ser o cara. Como é que você faz? Maridos, filhos, ouçam aqui, namorados, romances reais e etc. Olha para mim. Sua mulher vem falar, uma mulher vem falar com você, o que você faz? Mão na coxa. Quando ela começar a falar, você pega o seu dedo e bate assim, ó. 1, 2, 3. No 4 você faz: sério? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não acredito. Você tem que gemer junto. Tem que rolar um... Porque se você ouvir uma mulher... Ouça o que eu estou te falando. Eu tenho uma mãe, uma irmã, 2 filhas, uma esposa e um monte de mulher ovelha. Funciona. Olha aqui. Se você ouvir uma mulher assim, ó, calado, concentrado, olhando, igual o homem, ouve homem assim. Mas se você ouvir uma mulher assim, ó, ela vai perguntar: você está me ouvindo? Porque para ela ouvir é... Se você quiser ser o mestre dos mestres, conte coisas no meio da conversa. Isso eu não dei conta de fazer, pastor. Eu só gemo. Eu só falo: sério, Maírla? Sua mãe? Mas assim, o bom mesmo é você falar assim: não, isso aconteceu no meu trabalho. Lá um dia, aí você fala do seu trabalho, conta um caso, aí você volta na história dela. Aí você é o mestre dos mestres. Então você tem que participar, você tem que ouvir, você tem que gemer junto e tal, e você vai falando junto com ela e vai ouvindo e tudo. Aí, se a mulher começar a repetir a mesma coisa, está precisando você falar: entendi. Ela está achando que você não entendeu. Quando você fala entendi, ela vai para o próximo. Ela terminar de falar, dependendo do que é, você ri com ela, abraça ela, pega na mão dela: vem cá, meu amor, conta comigo, estou com você. Nunca diga que ela está errada, mesmo se ela estiver. Você vai orar por ela, mas você não vai falar isso, não arruma um problema para você. Finalizou, ela está feliz, você é o cara. Aí você deixa passar 5 minutos. Aí você volta perto dela e fala assim: querida, estava pensando naquilo que você me falou. Você já sabia isso desde o início, mas tem que saber a hora de falar, a hora de não falar. Você não acha que você podia fazer isso, isso e isso? Fala e vaza do ambiente. Deixa lá com ela. Ela pensar e decidir o que ela vai fazer da vida dela. Você está entendendo? Quem entendeu aqui dos homens, diga amém.
Mulheres, quando um homem vier falar com você, cadê as irmãs agora? Cala a boca. Não, com todo respeito, cala a boca, irmã. Sabe por quê? Nós não damos conta de conversar com você gemendo. Porque toda vez que você faz, ai meu Deus, a gente pensa, é a solução e a gente cala. Porque quando eu vou falar com o homem fica calado. Eu te desafio hoje, quando acabar o culto, você vai ver várias rodas de homens e mulheres, fica olhando. Um homem fala, os outros 3 ouvem. É um cara falando e os 3 assim, ó. Agora vê 4 mulheres falando. Todas falam ao mesmo tempo e se entendem. Eu estava no Japão, pastor dirigindo, eu do lado dele, conversando, minha esposa e a pastora conversando. Assuntos, irmão, a gente estava falando aqui, e elas lá. De repente, a esposa dele falou assim, ah, pastor, mas tem uma coisa. Ela estava me ouvindo. Como? Eu não estava ouvindo ela. Mas ela estava, eu já vi mulher conversando aqui, com mulher conversando lá, e ela fala, amiga, e volta na conversa aqui. Então, você tem que entender que não dá para a gente conversar com você toda hora, falando do seu irmão, falando do seu problema, e, ai meu Deus, não, sério. Deixa eu te falar, a gente não quer que você diga assim, ô bebê, vem cá, vem, estou contigo. Não, a gente só quer que você ouça calado e dê a solução. Então mulher, põe a mão na coxa também, minha filha. Põe a mão na coxa e rasgue sua coxa se quiser. Porque eu sei que a vontade de falar é grande, aperta a coxa. Mas ó, olha como é que a mulher tem que ficar ouvindo um homem, ó. O máximo é fazer igual a coruja, isso aqui, ó. É o máximo, você dá uma... E fica calado, ouvindo, apertando. A hora que ele falar ponto, aí você fala, é só fazer isso, acabou. É isso que a gente quer, irmã. Quem entendeu das mulheres aqui? Agora, irmã, deixa eu te falar outra coisa sobre homem. Eu sou homem, eu vou falar porque eu sou homem. Homem tem uma criança dentro dele, pequenininha. Não cresce, não. Pode ter 50 anos, 60 anos, ter cara feia, barbudo, bombado. Tem uma criança lá dentro. Você vai ver isso quando? Ó, brincava de carrinho, agora está o carro lá fora, liga leve, som, não sei o quê. Eu fui em Curitiba, um pastor amigo meu estava com um relógio tão grande que não aguentei. Eu falei, ô pastor, eu tenho um relógio parecido com o seu, mas eu não posso usar. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o meu é de parede. Os caras estão preocupados com o sapato, estão preocupados com a marca. Os caras compram um videogame para a casa deles e quem joga são eles, não é os meninos, não. E às vezes você vê pai de 40 anos jogando com o filho de 8 e ele está lutando para ganhar. E quando ganha, ainda grita, uhul! Oprime o menino. 2 crianças jogando. Aí esse marido seu, esse homem... Vem, porque todo homem, no mínimo uma vez na vida, vai ter uma ideia para ficar rico, no mínimo uma vez na vida. E pensa numa coisa que mulher sente o cheiro de negócio furado. E lá vem o cara, parecendo um menino, para te convencer, amor. Agora tem um marketing multinível novo. Agora isso, agora vamos vender, vamos fazer, e a mulher já... Agora aqui é o segredo, irmã, tem a hora de falar e a hora de não falar. Na hora que o menino está te contando o caso, que quer viajar, que quer gastar dinheiro. Uma mulher falou para mim assim, pastor, o que é que eu faço com meu marido? Dia 28, ele não está dormindo porque está devendo, não vê a hora de dar o 5º dia útil para entrar o salário, desesperado, nervoso. Quando ele recebe o salário, pastor, ele quer ir para Caldas Novas, quer sair para jantar. Como é que faz? Eu falei, minha filha...
Deixa o cara querer sair para comer, para passear, deixa ele querer ficar rico. O que uma mulher tem que fazer nessa hora? Presta atenção, mulher. Você tem que olhar para o cara e dizer assim, gente, esse cara é muito fera, ele me quer bem. Ele quer me levar para a praia. Ele quer me levar para os Estados Unidos, ele quer me dar bolsa da Louis Vuitton, ele quer. Esse menino quer me levar para jantar fora. Que marido, que homem maravilhoso. Agora, você tem que entender que todo homem tem um momento que eu chamo de Helmas Airlines, que é o momento que o homem viaja na maionese. Quando ele estiver viajando na maionese, entra no avião com ele, irmã. E viaja com ele, fecha o olho e se veja na praia. Se veja, olha lá o Helmas Airlines. Se veja comendo queijinho no melaço, lagosta, camarão, água de coco, indo jantar e tal, viajando, fazendo negócio. Agora, quando ele terminar de falar, quando ele terminar de contar, quando ele tentar te convencer a fazer o negócio, que você ouvir tudo, aí você tem que levar o homem, emoção e lógica, traz ele para a lógica de novo. Querido, o que é isso? Que maravilha, eu vi a gente lá na Disney, eu vi, eu estava lá evangelizando o Mickey e o Pateta, que eles têm que ir para o céu. Não pode ser céu sem eles. Então, eu estava lá, mas eu queria te fazer uma pergunta, amor da minha vida, que quer me levar para a Disney. Que? Você recebeu aumento de salário, criatura? Aí ele vai dizer, não. Seu pai morreu, deixou herança? Não. Você achou dinheiro? Não. Então, sua ideia é maravilhosa, só não é para agora, né, amor? Porque lembra que agora, uma semana atrás, você estava nervoso, sem dormir. Puxa ele devagarzinho. Mas sabe o que as mulheres fazem? Quando o cara começa a falar, pá, tesoura, dá uma cortada. Eu já fui pescar com um homem de 40 anos que fica brincando com xixi, irmã. Pagando fogo na floresta. Como é que você vai levar a sério esse homem? Deixa o homem sonhar. E depois traz ele para a realidade. Quem entendeu aqui das irmãs? Cadê os meninos que dependem do pai e da mãe para ter dinheiro? Quem depende do pai e da mãe para ter dinheiro? Não tem salário. Quem depende? Levanta a mão bem alto, você que depende. Pois é, tem que saber a hora de pedir o dinheiro. Seu pai está nervoso, não é a hora de pedir dinheiro. É final de mês, não é a hora de pedir dinheiro. Que dia ele recebe o salário? Se ele não for bancário, provavelmente no quinto dia útil. É o dia de meter a faca. É o dia de falar, preciso de dinheiro, tem que saber a hora. Ó, eu acho a maior bobeira do mundo, filho que torce para time contrário do pai. Para quê? O que você ganha com isso? Só seu tio é do mesmo time, é mais rico que seu pai. Aí vale a pena, mas se não é bobeira, porque você vai torcer para o time contrário. Aí ele vai te dar dinheiro para você comprar a camisa do time? Não vai. Vai te mandar para o estádio? Não vai. Agora vê, eu não sou palmeirense, mas o Palmeiras é campeão brasileiro. Está seu pai lá, palmeirense, vendo o jogo do Palmeiras, e você, esperto, é palmeirense também. Está lá do lado dele vendo o jogo. E tal. Ganhou. O cara grita e meu Deus, ele ganhou. E você está pulando com ele, você fala, pai, o quê? Me dá 6 horas. Toma, garoto. O cara tá macho. Está feliz, é a hora de você falar, me dá aí uma grana, toma, vai, menino lindo. Agora o time caiu para a segunda divisão, não fala em dinheiro não. Diga assim comigo, saber a hora de falar e a hora de não falar. Olha, irmãos, o que a Bíblia diz, eu encerro com esse texto. Provérbios 13, 3. Deu algum problema no PowerPoint? Provérbios 13, 3. Diz assim: o que guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se destrói. A Bíblia está dizendo que quando eu conservo a boca, quando eu vigio as minhas palavras, quando eu falo menos, eu protejo as minhas emoções, eu protejo a minha alma.
eu guardo meu coração. Mas quando eu falo demais, eu trago ruína e destruição para a minha vida. Então, mais uma vez, Deus está dizendo: ouça mais e fale menos. Claro que tem gente que não serve essa palavra, porque tem gente que não fala. E eu quero repetir a introdução da minha mensagem. O maior problema das famílias é a falta de comunicação. E quando se comunicam mal. Então eu preciso aprender a me comunicar bem. Então, ouça com atenção, use as palavras certas e saiba quando não falar. Fique de pé para a gente fazer uma oração. Te dei vários textos que mostram o quanto a comunicação é importante, o quanto a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia tem vários outros textos que falam sobre o mesmo assunto. A Bíblia, o salmista ora dizendo: Deus, põe guarda a minha boca, põe um cadeado nos meus lábios, vigia a porta dos meus lábios. A Bíblia fala que no muito falar não falta transgressão, porque Deus está interessado na nossa forma de falar, de conversar e de nos comunicar, especialmente dentro da nossa casa. Então eu queria que você fechasse seus olhos, por favor, e que você oferecesse uma resposta para Deus do que você ouviu hoje. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Pastor, a reclamação das pessoas é que eu não converso. A reclamação é que eu falo demais. A reclamação é que quando eu falo eu sou duro. Ouça as pessoas com atenção, estabeleça limites na sua casa para o uso de celular, internet, televisão, Netflix, etc. Tenha domínio próprio. Pare para ouvir, demonstrando interesse. Perceba a comunicação que é feita sem ser falada. Use as palavras certas. Saiba quando não falar. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, por esse tempo de ministração para as famílias. Eu quero, como ministro do Evangelho, eu quero, como ministro de família, levantar minha mão hoje, abençoar cada família aqui representada. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que a palavra liberada hoje, que a palavra liberada nesses dias possa encontrar em cada coração solo fértil. E ela possa de fato entrar, de fato germinar e de fato produzir frutos, mudança e transformação. Eu abençoo as famílias, o relacionamento dos pais com os filhos, abençoo o relacionamento dos casais, abençoo o relacionamento dos parentes, família de um modo geral, seja hoje alcançada, nesses dias abençoada. Meu Deus, nós declaramos que todo levante do inferno contra as famílias é derrotado em nome do Senhor Jesus. Que sejam dias de aprendizado, crescimento, restauração, perdão, recomeço, e que o teu propósito se cumpra nesses dias, é o que nós declaramos, profetizamos e liberamos sobre o teu povo, sobre a igreja e sobre as famílias, em nome de Jesus. Se você recebe, diga glória a Deus. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus.